Quando você muda sua energia, você muda sua vida. Mas quantos de nós realmente entendemos o que isso significa quando se trata de criar abundância? E se eu te dissesse que o segredo da riqueza não está na sua conta bancária, mas na sua capacidade de se sintonizar com o campo quântico? Hoje, vou te ensinar um dos princípios mais poderosos que compartilhamos nesse trabalho: como criar abundância a partir do campo, em vez de a partir da matéria. E pode acreditar, isso vai revolucionar a maneira como você pensa sobre criação de riqueza. Pense no campo quântico como um reino invisível de pura frequência e energia que conecta tudo o que é físico e material. Esse campo de energia existe além dos nossos sentidos, mas molda a nossa realidade tridimensional, incluindo nossa situação financeira. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Isso parece ótimo, mas como isso realmente me ajuda a criar abundância? Bom, é exatamente isso que vamos explorar hoje. E eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas faz isso completamente ao contrário quando tenta manifestar riqueza. Sabe aquela sensação quando você entra em um ambiente e percebe instantaneamente a energia dele? Pode ser uma reunião tensa de negócios ou uma celebração cheia de alegria. Você sente isso antes mesmo de alguém dizer uma palavra. Isso acontece porque você já está naturalmente sintonizado com campos de energia, mesmo sem perceber. Agora, vamos aprofundar esse entendimento. No nosso dia a dia, aprendemos a acreditar na separação. Vemos nossas contas bancárias como entidades separadas, enxergamos o sucesso como algo que acontece com outras pessoas e tratamos a riqueza como um recurso limitado pelo qual precisamos competir. Mas tudo isso é apenas uma ilusão criada pelos nossos sentidos tridimensionais. Imagine o universo como um oceano infinito de possibilidades. A sua realidade financeira atual, seu saldo bancário, seus investimentos, suas dívidas, são como cubos de gelo flutuando nesse oceano. Eles parecem sólidos e separados, mas são feitos da mesma água que tudo mais. Quando esses cubos de gelo derretem, eles voltam ao seu estado original de potencial infinito. Esse campo quântico, esse oceano de possibilidades, não reconhece as barreiras que criamos. Nele, a abundância não é algo que você persegue, é uma frequência na qual você se sintoniza. Pense no seu rádio por um momento. Todas as estações estão transmitindo simultaneamente, mas você só ouve a que está sintonizado. Da mesma forma, todas as possibilidades de abundância já existem no campo quântico. Você só precisa sintonizar a frequência certa. Para criar a partir desse campo, precisamos fazer algo que pode parecer contraintuitivo no início. Precisamos, temporariamente, deixar de lado tudo o que sabemos sobre nossa realidade financeira atual. Isso não significa ignorar contas ou responsabilidades. Significa parar de desperdiçar energia com preocupações constantes. Toda vez que você olha para o seu saldo bancário com ansiedade, toda vez que se estressa com dinheiro, você está reforçando sua conexão com a frequência da escassez, exatamente aquela da qual você quer se afastar. Agora, deixe eu compartilhar algo fascinante que nossas pesquisas revelaram sobre esse processo. O seu cérebro e o seu coração não são apenas órgãos biológicos. Eles são estações sofisticadas de emissão e recepção de informação quântica. Quando você aprende a usá-los juntos, você literalmente se torna uma antena humana para a abundância. Aqui está o que acontece em um nível mais profundo. O seu cérebro opera em diferentes frequências ao longo do dia. Quando você está estressado com dinheiro, provavelmente está em ondas beta altas, a frequência do estresse. Mas quando você entra no que chamamos de estado de criação, o seu cérebro muda para um padrão coerente que, na verdade, se sincroniza com o campo unificado. É como sintonizar seu rádio exatamente na frequência certa, sem interferências. Mas aqui vem a parte mais interessante, e essa é uma das coisas que a maioria das pessoas não entende sobre manifestação. Os seus pensamentos sozinhos não são suficientes. Pensar positivo, fazer afirmações ou criar um quadro dos sonhos é como ter um celular com excelente recepção, mas sem bateria. Você precisa de duas coisas ao mesmo tempo: o sinal elétrico dos seus pensamentos e o campo magnético das suas emoções do coração, trabalhando juntos. Pensa assim: cada pensamento que você tem envia um sinal elétrico para o campo quântico. É como jogar uma pedrinha naquele oceano de possibilidades que falamos antes. Mas sem uma carga emocional forte, sem coerência do coração, esses pensamentos são apenas pequenas ondas que se dissipam rapidamente. Agora,
Quando você adiciona o campo magnético do seu coração, que, aliás, é 5.000 vezes mais forte que o campo elétrico do cérebro, você cria uma força de atração poderosa. As pesquisas da equipe de Joe Dispenza mostraram algo impressionante. Quando você entra nesse estado de coerência entre cérebro e coração, você cria uma mudança mensurável no seu campo eletromagnético. As ondas do seu cérebro começam a se sincronizar com o ritmo do seu coração. Esse é o estado de criação. E é aí que a mágica da manifestação realmente acontece. Agora, vamos entrar no que considero a parte mais crucial desse processo: o papel do coração na criação da abundância. E eu vou compartilhar algo que pode mudar completamente a sua forma de enxergar a manifestação e a criação de riqueza. A maioria das pessoas tenta atrair abundância com a mente. Fazem quadros dos sonhos, estabelecem metas financeiras, criam orçamentos. E, embora essas ferramentas tenham seu valor, elas estão ignorando a chave quântica que desbloqueia a verdadeira abundância. O coração não fala a linguagem de números e metas. Ele fala a linguagem das emoções e dos valores. Vou te explicar isso com uma verdade profunda que descobrimos nas pesquisas. Quando as pessoas dizem que querem dinheiro ou abundância, na verdade, o que elas estão buscando é a emoção que acreditam que essa abundância vai trazer. E é aí que a maioria das práticas de abundância falha. Elas focam no resultado externo, em vez de focar na frequência interna. Pensa nisso por um momento. Quando você diz que quer abundância financeira, o que você realmente está buscando? São os números na conta bancária? Ou é a sensação de liberdade que esses números representam? São os bens materiais? Ou é a sensação de segurança e paz que eles simbolizam? É a riqueza em si? Ou é a possibilidade de fazer a diferença no mundo que essa riqueza traria? Aqui está o mais fascinante. O seu coração já sabe como sentir essas emoções. Ele não precisa de permissão do seu saldo bancário. E esse é o segredo quântico. Quando você aprende a sintonizar essas emoções antes da realidade externa mudar, você começa a atrair a abundância de uma forma que nunca imaginou. Sinta essas emoções genuinamente antes da manifestação física e você não estará mais criando a partir da matéria, mas sim a partir do campo. Vou te explicar como isso funciona em um nível mais profundo. O seu coração gera um campo eletromagnético mensurável que se estende por vários metros ao redor do seu corpo. Esse campo muda sua frequência de acordo com o seu estado emocional. Quando você sente gratidão, amor ou abundância, esse campo se torna mais coerente e poderoso. É como sair de um sinal de Wi-Fi fraco para uma torre de transmissão extremamente potente. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora. Você não pode fingir isso. O seu coração sabe a diferença entre uma emoção genuína e uma forçada. É por isso que apenas repetir afirmações muitas vezes não funciona. Você pode estar dizendo, eu sou abundante, mas se o seu coração estiver vibrando na frequência da escassez e da preocupação, a mensagem real que você está enviando ao campo quântico é outra. A verdadeira transformação acontece quando você consegue identificar e incorporar a emoção essencial por trás do seu desejo por abundância. Digamos que essa emoção seja liberdade. Ao invés de focar no dinheiro que você acredita que trará essa liberdade, passe um tempo realmente sentindo o que é ser livre no seu corpo. Lembre-se de momentos em que você se sentiu completamente livre ou imagine situações em que você experimenta essa liberdade plena. Conforme você pratica isso, algo extraordinário começa a acontecer. O campo magnético do seu coração começa a transmitir essa frequência emocional de liberdade. Seu cérebro se alinha a essa frequência, criando um estado de coerência poderoso. E como o campo quântico responde à frequência, e não apenas a palavras ou pensamentos isolados, você começa a atrair experiências que correspondem a essa vibração. É por isso que pessoas que dominam esse processo frequentemente relatam que as oportunidades parecem encontrá-las, ao invés de elas precisarem correr atrás. Elas aprenderam a transmitir a frequência certa por meio do campo energético do coração, e o universo responde na mesma sintonia. Agora que você entendeu a ciência e o papel do coração na criação da abundância, vamos falar sobre como colocar isso em prática no seu dia a dia. E aqui vai algo que pode te surpreender. Isso não significa que você precisa separar horas para meditar ou mudar completamente seu estilo de vida. O segredo está em aprender a manter essa sintonia energética enquanto você segue sua rotina normalmente. Pense em aprender a andar de bicicleta. No início, você precisa prestar atenção a cada movimento. Mas com o tempo, o equilíbrio se torna natural.
O mesmo acontece com a sincronização energética com a abundância. A maneira como você começa o seu dia é fundamental, porque os primeiros momentos definem a frequência para o dia inteiro. Antes de pegar o celular, checar e-mails ou olhar sua conta bancária, reserve apenas 10 minutos para se conectar com o campo quântico. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e traga sua atenção para a região do seu coração. Ao invés de pensar no que você quer criar, lembre-se da emoção principal que representa a abundância para você. Sinta essa emoção no seu corpo como se ela já fosse real. Conforme o dia passa, você inevitavelmente encontrará o que chamamos de testes de frequência, situações que vão desafiar sua nova vibração e tentar te puxar de volta para padrões antigos de escassez. Talvez você receba uma conta inesperada ou um dinheiro que estava esperando não chegue. Esses momentos não são fracassos, mas oportunidades para você praticar manter sua frequência alinhada, mesmo sob pressão. Ao invés de reagir com medo ou ansiedade, pause, respire profundamente e escolha conscientemente permanecer conectado à frequência da abundância. À noite, antes de dormir, tire alguns minutos para recalibrar sua energia. Ao invés de analisar o que deu errado, preste atenção nos sinais de sincronicidade. Talvez alguém tenha mencionado uma oportunidade que se alinha com seus objetivos. Talvez você tenha tido um insight inesperado sobre suas finanças. Essas coisas não são meras coincidências, são sinais de que você está sintonizando a frequência certa. Conforme você pratica essa sincronização energética, começará a notar pequenas mudanças na sua realidade. E quero compartilhar alguns sinais que muitas vezes passam despercebidos. Não significa que, de repente, você vai ganhar na loteria ou receber um dinheiro inesperado, embora isso já tenha acontecido. O que acontece, na maioria das vezes, é que as oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. Você encontra as pessoas certas no momento certo. Os recursos aparecem de onde você menos espera. As situações fluem de maneira mais harmoniosa, sem tanto esforço. Criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria, não é apenas uma técnica, é uma nova forma de viver. Significa reconhecer que você não está separado da abundância que deseja. Você já faz parte do mesmo campo infinito de possibilidades. E, através da sua energia, você tem o poder de trazer qualquer possibilidade para a realidade física. Quando você realmente compreende esse princípio e o aplica de forma consistente, começa a perceber que a abundância não é algo externo a ser perseguido, mas sim um estado interno a ser cultivado. Tudo ao seu redor é um reflexo da energia que você emite, e quando sua vibração está alinhada com a frequência da prosperidade, o universo naturalmente responde com circunstâncias que refletem essa energia. Isso significa que não se trata apenas de pensar positivamente ou evitar pensamentos negativos, mas sim de desenvolver um estado interno de coerência e alinhamento energético. Muitas pessoas tentam atrair riqueza e sucesso apenas pela força do pensamento racional, mas esquecem que o verdadeiro poder está na combinação entre pensamento e emoção. A mente cria o sinal elétrico, mas é o coração que gera o campo magnético necessário para atrair o que você deseja. É por isso que emoções como gratidão, alegria e amor são fundamentais no processo de criação consciente. Elas elevam a frequência vibracional do seu campo energético e fazem com que sua sintonia com o campo quântico se fortaleça. Em vez de esperar que algo externo aconteça para sentir essas emoções, você aprende a senti-las primeiro, e é esse estado interno que atrai a realidade correspondente. O grande segredo é que o campo quântico não responde ao que você deseja, mas sim ao que você é. Se você se sente escasso, ansioso ou inseguro, mesmo que esteja visualizando riqueza e sucesso, a vibração predominante que você está emitindo é de falta. Por isso, o verdadeiro trabalho não é forçar o universo a te dar algo, mas sim se tornar a pessoa que já vive essa realidade antes dela se manifestar fisicamente. Isso nos leva a um conceito essencial: o desapego ao resultado. Quando você realmente está alinhado com a abundância, você não precisa se preocupar com como ou quando as coisas vão acontecer. Você simplesmente sabe, com plena certeza, que a energia já foi enviada e que a manifestação é apenas uma questão de tempo. Esse estado de confiança relaxada é um dos sinais mais claros de que você está vibrando na frequência certa. Quando você vive dessa maneira, não só a abundância flui mais naturalmente para você, mas sua relação com a vida como um todo se transforma.
Você para de reagir às circunstâncias externas e começa a criar a partir do seu estado interno. Você percebe que o poder nunca esteve fora de você, mas sempre esteve na sua capacidade de direcionar sua energia com intenção e consciência. E, talvez o mais importante, você entende que a abundância não é apenas sobre dinheiro ou bens materiais. É um estado de plenitude que se manifesta em todas as áreas da vida, relacionamentos, saúde, propósito, criatividade e muito mais. Quando você aprende a criar a partir do campo, percebe que o verdadeiro tesouro não está no que você recebe, mas sim na pessoa que você se torna no processo. Ao viver nesse estado de sintonia com a abundância, você começa a enxergar a realidade de uma forma completamente diferente. Em vez de ver obstáculos e limitações, você passa a perceber oportunidades e caminhos que antes estavam ocultos. A sua percepção muda porque sua frequência mudou, e é essa mudança interna que altera a maneira como o mundo responde a você. Uma das transformações mais poderosas que ocorrem nesse processo é a substituição do medo pela confiança. Antes, talvez você se preocupasse constantemente com o futuro, com as contas, com o medo de perder o que tem ou de não conseguir o que deseja. Mas quando você aprende a operar a partir do campo, entende que a energia sempre se reorganiza para atender à sua vibração dominante. Isso te dá uma sensação de segurança inabalável, não porque o dinheiro esteja sempre garantido em sua conta, mas porque você sabe que sua conexão com a abundância é constante e ilimitada. Outro efeito poderoso desse alinhamento energético é que você para de se comparar com os outros e de sentir inveja ou frustração ao ver alguém prosperando. Quando você entende que a abundância é um campo infinito de possibilidades, percebe que não há escassez real, o que existe é apenas uma questão de sintonia. O sucesso de outra pessoa não reduz as suas chances de sucesso. Na verdade, é um lembrete de que aquilo também está disponível para você, desde que você entre na mesma frequência. Isso nos leva a um ponto fundamental: a gratidão antecipada. Uma das práticas mais eficazes para acelerar a manifestação de qualquer coisa é sentir-se grato antes de ver a evidência física do que deseja. A gratidão não é apenas um sentimento positivo, mas um sinal claro para o campo quântico de que você já está alinhado com a realidade que quer criar. Quando você sente gratidão como se sua manifestação já tivesse ocorrido, você confirma ao universo que já possui essa vibração, e o universo responde organizando as circunstâncias para que essa realidade se manifeste no plano físico. Essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas que aplicam essas práticas começam a ver sinais de sincronicidade em suas vidas. Elas passam a notar coincidências inexplicáveis, encontros inesperados, oportunidades surgindo do nada, e situações que parecem ser orquestradas de maneira perfeita. Isso não é mágica nem acaso, é apenas o campo respondendo à sua nova frequência. E quando você percebe isso acontecendo, sua confiança se fortalece ainda mais. O processo deixa de ser um conceito teórico e se torna uma experiência direta e tangível. Você sente que está verdadeiramente cocriando sua realidade, e essa compreensão transforma não só a sua relação com a abundância, mas com a vida como um todo. Com o tempo, esse estado de criação consciente se torna natural. Você não precisa mais se esforçar para manter sua vibração elevada, ela se torna parte de quem você é. E nesse momento, você percebe que a abundância nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você escolhesse sintonizar-se com ela. Quando esse estado de criação consciente se torna parte da sua identidade, você percebe que a abundância não é algo a ser alcançado, mas sim algo que já existe dentro de você. A única coisa que muda é a sua percepção sobre isso. Você entende que sempre teve acesso ao campo infinito de possibilidades, mas antes não sabia como se conectar com ele de forma intencional. Essa nova percepção traz uma leveza para a vida. Você não sente mais a necessidade de controlar tudo ou de se esforçar excessivamente para que as coisas aconteçam. Você age, sim, mas age inspirado, não motivado pelo medo ou pela escassez. As suas decisões passam a ser guiadas por uma intuição mais apurada, pois sua mente e seu coração estão alinhados, funcionando como uma bússola interna que aponta para as melhores oportunidades. Outra mudança profunda que ocorre quando você passa a criar a partir do campo, e não apenas da matéria, é que você se liberta das crenças limitantes que antes te impediam de experimentar a plenitude. Muitas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro é difícil de ganhar, que sucesso é apenas para poucos ou que a vida é uma luta constante.
Mas quando você compreende o funcionamento da energia e do campo quântico, percebe que essas crenças são apenas programas mentais que podem ser reescritos. E o mais incrível é que essa mudança não afeta apenas a sua vida financeira. Como tudo no universo é energia. Quando você aprende a criar conscientemente, todas as áreas da sua vida se transformam. Seus relacionamentos melhoram porque você para de vibrar na carência e na necessidade. Sua saúde se fortalece porque o estresse e a ansiedade diminuem. Seu nível de felicidade aumenta porque você não está mais esperando por uma condição externa para se sentir bem, você já se sente bem agora. É nesse momento que você percebe que a verdadeira abundância vai muito além do dinheiro. Ela está no sentimento de liberdade, na paz interior, na alegria de fazer o que ama, na capacidade de viver sem medo e confiar plenamente no fluxo da vida. Quando você chega nesse nível de entendimento, começa a ver a realidade com novos olhos. Você percebe que tudo está sempre funcionando a seu favor, mesmo quando as coisas não acontecem exatamente como você esperava. E então, a magia começa a se tornar algo comum. Você passa a esperar milagres diários, não porque acredita em sorte ou acaso, mas porque entende que está em total sintonia com o campo quântico. Você se torna um imã para a abundância, não porque deseja desesperadamente tê-la, mas porque se tornou a própria abundância. Esse é o verdadeiro segredo. Quando você para de buscar fora e encontra dentro, o mundo externo simplesmente reflete essa nova realidade de forma natural e inevitável. Quando você alcança esse nível de consciência, percebe que não há mais necessidade de lutar ou correr atrás da abundância, ela simplesmente flui para você. A sua energia se torna o verdadeiro ponto de atração, e tudo aquilo que antes parecia distante ou inalcançável começa a se manifestar de forma natural e sem esforço. Você já não depende das circunstâncias externas para se sentir completo, pois descobriu que a fonte da sua abundância sempre esteve dentro de você. A partir desse momento, sua vida passa a ser guiada por uma confiança inabalável no processo. Você entende que cada desafio é apenas um convite para alinhar sua vibração de forma ainda mais profunda. Cada experiência, seja ela positiva ou aparentemente negativa, se torna um reflexo do seu estado energético interno e uma oportunidade de crescimento e expansão. Você se torna uma pessoa que inspira os outros, não pelo que possui, mas pela forma como vive. A sua presença transmite paz, leveza e magnetismo, porque você não está mais operando a partir da escassez ou do medo. Você se tornou um co-criador consciente da sua realidade, alguém que não apenas deseja uma vida abundante, mas que vive essa abundância em todos os sentidos. E, no final, essa é a verdadeira riqueza. Viver com propósito, em alinhamento com sua essência, sabendo que o universo sempre responde à sua energia. Por quê? Quando você entende que a abundância não é algo separado de você, mas sim a sua própria natureza, então não há mais limites para o que você pode criar, experimentar e compartilhar com o mundo.